Olá, pessoal. Eu sou a Júlia e hoje estou aqui no Marvel Cast, ao lado de duas mulheres incríveis. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança, sobre gestão de pessoas, engajamento. E estou aqui com a Érica Linhares, executiva com uma carreira sólida no mundo corporativo, com passagens por multinacionais e hoje reconhecida como palestrante e educadora, com forte foco na liderança, engajamento e no desenvolvimento de pessoas. E também ao lado da Thalita Costella, hoje diretora de operações da Transportes Marvel, que tem aí mais de 10 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, e também está atuando ao lado da Patrícia Costella, nossa diretora executiva da Transportes Marvel, e que também tem um forte foco na liderança, na gestão de pessoas, na eficiência e no propósito. E hoje a Marvel, então, ela é uma transportadora, a maior transportadora de refrigerados da América Latina. E então, para abrir esse bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, engajamento e liderança. Érica, você fala muito sobre engajamento e sobre jogar junto. Na sua visão, qual deve ser o posicionamento do colaborador dentro da empresa em que atua? O posicionamento do colaborador, primeiro tem que ver a relação que ele tem com o trabalho, né? Porque indiferente da empresa que ele atua, você tem que entender qual a relação que ele tem com o trabalho, porque isso faz toda a diferença. Se ele, porque o propósito, o porquê da pessoa é da pessoa, indiferente da empresa qual ele está, é dele. Né? As pessoas falam muito, o líder tem que dar propósito, tem que dar motivação. Ele não consegue dar isso, porque é um motivo de alguém agir, motivação, motivo para agir. Meu motivo é diferente do seu, que é diferente da Thalita, é diferente. Somos pessoas diferentes. Todo adulto, ele tem sua história, ele tem sua carga, ele tem ali aquilo que são os objetivos de vida dele. Então, a primeira coisa é a relação que ele tem com o trabalho. Se a relação que ele tem com o trabalho é puramente financeira, é só para pagar boleto, eu estou aqui porque eu preciso do meu salário. E tem muita gente que tem esse tipo de relação com o trabalho. Então, é uma relação extremamente fria e financeira, que para ele vai ser muito difícil. Por isso que o segundo é insuportável e o sexto é incrível, porque é uma relação mercenária. Qualquer relação que você tenha na sua vida, que ela é puramente financeira, ela é muito desgastante, porque não há envolvimento da sua parte. Então, ali é a primeira coisa. Aí é totalmente frio. Aí você vai lidar, ele vai lidar com o processo, procedimento, me fala o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer, vai ser extremamente desgastante, que como diz o Simon Sinek, né? Se o seu porquê é fraco, o seu como se torna muito difícil. E o porquê financeiro ele é fraco. Porque qualquer aumento que você der, rapidamente a pessoa aumenta o patamar de vida dela, e aquilo se dilui muito rapidamente. A felicidade fica pouquinho tempo. Agora, se o porquê dele tem o valor do trabalho, ele enxerga a utilidade do trabalho na vida dele, ele entende que aquilo é ele ser útil, ele prestar serviço para a comunidade. Ele veio no mundo para fazer alguma coisa, porque ele vive em comunidade. Todo mundo presta serviço a ele, um padeiro, um médico, todo mundo presta serviço a ele, porque todos nós vivemos de necessidades e desejos. E ele também está prestando serviço a alguém. Se ele entende a utilidade do trabalho dele, dentro da empresa e na sociedade, aí a relação dele passa a ser outra. Eu brinco que a segunda-feira não é a segunda-feira que é ruim, é a sua vida que é ruim. É a sua relação com o trabalho que é ruim. Então vai muito da pessoa e da relação que ela tem com o trabalho. Se é puramente financeira, vai ser sempre desgastante. Sempre desgastante. Se ela vê propósito naquilo ali, utilidade que realmente dignifica, vai ser muito mais leve. E quando a gente fala em propósito, né, imagina que nós somos uma transportadora de cargas. Então, a nossa importância, digamos, né, no ciclo, né, é gigantesco. Então, hoje de manhã, a gente estava tomando café da manhã juntos. Se a gente está conseguindo comer um melão aqui em Chapecó, é porque uma transportadora trouxe esse melão de Mossoró para Chapecó e conseguiu disponibilizar. Então, hoje o nosso leque de alimento ele é muito vasto. No Brasil inteiro, no Mercosul inteiro, justamente porque tem pessoas, motoristas transportando esse alimento para que a gente possa ter disponibilizado para a gente produtos, frutas, alimentos que não são da nossa região. Então, imagina que isso era feito desde muito tempo atrás, de cavalo, de carroça, de caminhão pequeno, os caminhões foram se modernizando, mas o porquê disso, o propósito disso
é gigantesco, né? Eu falo para minha equipe, caramba, o nosso trabalho alimenta as pessoas. Tem coisa mais gratificante do que isso, né? E hoje, pelo tamanho da Marvel, né, a grandiosidade da Marvel, provavelmente na casa de todos nós, quando a gente abrir a geladeira, tem alguma coisa que foi transportada por um caminhão da Marvel. Então, você conseguir participar da vida das pessoas e proporcionar pelo teu trabalho um café da manhã em família, um almoço em família, um fim da tarde, né? Enfim, tomando uma água de qualidade, comendo uma fruta que chegou na temperatura correta. Caramba, eu acho que a nossa parte na sociedade, ela é gigantesca. E quem entende isso, trabalha na segunda-feira felizão, né? Isso aí. Thalita, e quando a gente fala dessa responsabilidade do trabalho, qual é a tua maior dificuldade hoje enquanto líder, diretora de operações, para manter esse engajamento, para manter os colaboradores alinhados com essa responsabilidade sobre a vida das pessoas? Sim, eu acho que hoje a maior dificuldade é você ter o engajamento e a compreensão do colaborador que ele está distante de você. Então, hoje quando eu tenho um problema, quando eu vejo um colaborador que está meio desalinhado no meu dia a dia, no escritório, na oficina, poxa, chama junto, senta, conversa, troca uma ideia, né, faz um bate-papo. Mas aquele colaborador que ele está no sul do Chile, né, nossos motoristas que estão na estrada, às vezes por telefone, por mensagem, até por vídeo, você não consegue ter aquele olho no olho com ele, você não consegue transparecer exatamente aquela situação. E por ele estar num cenário diferente do seu, porque às vezes ele tá com um problema lá, só que eu tô no meu escritório, no ar-condicionado, e eu tô tentando ajudar ele a resolver aquele problema, só que às vezes ele tá lá na neve, num frio do caramba, com algum problema no caminhão, algum problema na carga. Então são cenários totalmente diferentes. E sempre quando eu jogo junto com o meu time, eu gosto de colocar a gente assim, no mesmo cenário. Então, como eles estão na estrada, estão distantes, não estão por perto, não consigo fazer esse olho do olho, eu sinto muita dificuldade desse engajamento, de tentar resolver junto com ele. Então, essa questão da distância me incomoda um pouco. Tanto que eu tenho uma estratégia que, sempre que a gente tem que ter uma conversa, eu chamo o motorista e falo assim, quando você vai estar por aqui? Quando tu vai passar em Itupeva? Quando tu vai estar para filial? Para que a gente possa resolver isso pessoalmente. Eu acho que o olho no olho é a melhor forma de você demonstrar a tua preocupação, demonstrar a veracidade da tua preocupação com aquele problema e vice-versa. Eu acho que a gente consegue fazer um alinhamento de expectativa muito melhor do que a distância. Não sei se a Érica também compartilha mais ou menos, mas eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu sempre liderei muito à distância, né? Porque quando eu fui diretora nacional da TIM, eu tinha gente em Pato Branco, eu tinha gente em Belém. Então, a grande maioria dos meus funcionários não estavam perto de mim. Eu brinco que a gente pode estar uma do lado da outra e não estar presente. Tem casais que dormem na mesma cama e não estão presentes. A presença, ela é humana. A presença é um interesse genuíno que o outro lá do outro lado tem que sentir. Pode estar 2 passos de você ou a quilômetros de você. A intenção é muito importante. Qual é a intenção? Eu até postei, eu fiz uma... Tá lá no meu story, coincidentemente. Eu tinha uma palestra em Maringá, nesse caos aéreo. Não consegui chegar, porque teve o caos aéreo em São Paulo, fechou tudo, não consegui chegar. E eu fico muito chateada, porque as pessoas te esperam, né? Sim. E elas te esperam presencialmente. Porque elas esperam te ver. Elas esperam pegar em você, elas esperam aquilo. E eu fico realmente muito chateada, e 7 anos dando palestra foi a primeira vez que aconteceu. E eu estava muito frustrada com aquilo. E a gente conversando, chegou um momento, aí eles falaram, a gente não quer abrir mão de você, você entra virtual. E eu fui voltando para minha casa pensando, meu Deus, eu tenho que dar muito. Eu tenho que dar meu sangue agora, porque essas pessoas têm que ter minha presença. Elas têm que entender que eu estou ali. E eu dou palestra online toda semana. Como eu estava muito imbuída e muito, olha, eles precisam sentir minha presença, eles precisam sentir. Eu sempre sou aplaudida de pé em palestra presencial, mas online foi a primeira vez na minha vida. Aí caiu minha ficha. Falei, você consegue se fazer presente quando você simplesmente fala, cara, esquece que está no online. Vamos parar de pôr barreira, vamos tirar a barreira. Vamos conversar. Vamos fazer vídeo. Eu acho que aproxima. É que a gente talvez não use da melhor maneira.
Eu viajo demais, a tecnologia me aproxima da minha filha, não me afasta. Ela vai vestir a roupinha dela para sair, que ela tem 17 anos, ela veste várias e fica, mamãe, como é que eu tô? Como é que eu tô? Então dá para se criar intimidade, mesmo virtualmente. Tem que criar laços, tem que criar a intimidade. Uma vez isso criou, a credibilidade, a intimidade, a intenção, vai. Então, eu acho que vai ser por pessoa, você vai entendendo a pessoa e vai criando intimidade, porque não tem outro jeito. Você que trabalha com transporte, eu que trabalho viajando, as interações vão ser muito mais virtuais. E elas precisam ser eficientes. E dá para ser. E a gente tem que se adaptar, né? Então, eu acho que essa fala até me deu um insight aqui, porque não tem outra forma, né? Ou a gente se adapta, ou a gente cria esse elo, né? Cria essa intimidade, porque essa é a nossa realidade, né? Então, a Marvel está em grande expansão, então cada vez mais a gente vai ter filiais em locais diferentes, a gente vai ter que gerir a distância. Então, eu acho que esse engajamento aí à distância, ele vai ter que ser uma barreira que a gente vai ter que quebrar e achar uma forma de trazer o pessoal para perto e sentir mesmo a cultura. Porque aqui em Chapecó, a Marvel, ela é daqui. Então, todo mundo tem um vizinho, um tio, ou que pelo menos já passou na frente da empresa e sabe. Tangibiliza, isso, né? Uma empresa chapecoense, conhece os fundadores e tudo mais. E quando eu fui para São Paulo para montar a estrutura de lá, eu me sentia assim um peixinho fora d'água. Porque eu falava da Marvel, as pessoas, mas não sei o que é, não sei o que vocês fazem, enfim. Eu falei, caramba, eu vou ter um desafio gigantesco para levantar uma estrutura aqui, contratar pessoas, onde eu vou ter que falar desde o começo quem somos e por que viemos. E hoje, a estrutura que a gente tem em São Paulo, a gente tem mais de 80 colaboradores lá, e assim, eu me arrepio quando eu vejo assim que a nossa cultura daqui conseguiu se transferir com tanta facilidade, porque a gente conseguiu contratar pessoas que estão na mesma sintonia, aquele importante o fit cultural, né? Estão na mesma sintonia e, eventualmente, quando eu entro no Instagram, eu vejo nossos colaboradores de lá colocando fotos dos nossos caminhões. Então, ele abriu o Instagram dele, pessoal dele, ele achou uma foto de um caminhão que ele tirou, ele quis compartilhar no Instagram dele. Cara, para mim isso é um símbolo de pertencimento e eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Eu penso, eu acho que a gente está no caminho. Eu fico super feliz. Que bom ouvir isso. E, Érica, para você, como é a relação do engajamento, da motivação, para além do colaborador, mas em como transfere do líder isso para o colaborador? Qual que é o papel do líder nesse processo? Os grandes erros dos líderes que fazem que um colaborador não se engaje é não tratar ele como adulto. A gente está lidando com pessoas adultas. Elas pensam, elas raciocinam, elas têm vontade própria, elas têm interesses próprios. Então, primeiro erro para mim que eu acho crucial, que desmotiva qualquer pessoa, é uma coisa chamada microgestão. Você querer controlar, como se você fosse um pai e uma mãe da pessoa. Ninguém aguenta isso. Nem os nossos próprios filhos aguentam isso. Isso ninguém aguenta. Você tem que falar com a pessoa o que ela tem que fazer. O como ela é um adulto e você contrata capital intelectual. Você não contrata abraço. Você diz para ela o que a Marvel espera dela. O que a Marvel espera dela? É isso. Como é que a gente faz isso? Porque um ser humano adulto, a andragogia é a arte de educar e mover adultos. Ela estuda o cérebro adulto. Como é que o adulto aprende? Um adulto e um adolescente, ele é diferente. Por quê? Porque o adulto tem o córtex pré-frontal desenvolvido. Um adulto, ele se move quando ele vê que aquilo é útil, que o que ele está fazendo tem utilidade, e quando ele vê que alguém dá importância para ele, que ele é importante no processo. Se ele não vê essas duas coisas, ele não se engaja. Ele vai fazer, mas ele vai fazer mais ou menos, porque ele não quer perder o emprego, mas ele não engajou. Por quê? Primeiro que a coisa mais insuportável que existe nessa vida é você fazer alguma coisa inútil. Porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Se você não entende por que você está fazendo aquilo ali, faz porque estão mandando, faz porque a empresa mandou, faz porque esse é o processo. Ele não entende por que ele está fazendo. Aí ele fica muito revoltado com aquilo, e eu ficaria também, de você olhar para uma coisa e falar, meu Deus do céu, eu estou desperdiçando meu tempo. Eu faço isso aqui, eu não entendo nem para quê. Ninguém nem vê isso daqui. Então, realmente, ele vai fazer mal feito. Porque ele não vê utilidade no que ele está fazendo. O outro, ele quer ser útil. Ele quer ter utilidade para a empresa. Ele quer ser visto.
Então você diz o que fazer, o como é com ele. O como é com ele. Ele é inteligente o suficiente para isso. Então, a frase que eu mais odeio do líder, se você quer fazer, faça você mesmo. Eu acho de uma soberba. Por que você acha que só você consegue? De onde você tirou isso? A beleza do líder está em ensinar, em transferir conhecimento, em fazer com que o outro faça. Então, quando você dá autonomia para as pessoas, você mostra que você acredita nelas. Você mostra que você sabe que ela é inteligente, que ela tem onde contribuir. Ela participa do projeto, e ela participando do projeto, o projeto não é da empresa, o projeto é dela também. Então, isso faz toda a diferença. Então, você tem que dar utilidade para a pessoa, dizendo para ela o que fazer, e ela decide o como fazer. E aqui, a microgestão é inimiga disso, porque é uma pessoa adulta. E você tem que mostrar para ela que o que ela faz é útil, porque o tempo é o bem mais precioso que uma pessoa tem. Você não pode... As pessoas confundem ocupar pessoas com ser produtivo. Estar ocupado não significa ser produtivo. A pessoa pode estar extremamente ocupada e não dando nenhuma rentabilidade para a empresa. A pessoa precisa ser produtiva. Aquilo ali que ela faz realmente impacta no EBITDA da empresa, porque senão não é melhor não fazer. É melhor dar qualidade de vida para ela, que é um salário emocional hoje em dia. Fazer ela trabalhar menos. Mas não, a gente fica querendo fazer microgestão, quer controlar o tempo da pessoa, quer controlar... Ninguém aguenta isso. As pessoas não aguentam isso. Elas ficam por uma necessidade financeira. Mas não é agradável. Para ninguém isso é agradável. Então eu falo que o motivar é dar utilidade para alguém, sabendo que ele tem capacidade e inteligência para decidir o como fazer, e dar para as pessoas coisas úteis para serem feitas, que realmente impactam na vida delas e da empresa, e não ocupar pessoas. Isso é extremamente importante para que as pessoas engajem. Se você fizer isso, elas vão engajar, porque elas vão se sentir importantes e ver que o trabalho dela tem utilidade. Por que não fazer? Então, acho que os grandes inimigos daí é o controle exagerado, é a microgestão. Então você está dizendo que não tem que acompanhar? Acompanhar é diferente de controlar. Totalmente diferente. Você vai fazer checkpoints, você vai ter reuniões onde você vai entender se as coisas estão acontecendo, você vai perguntar se a pessoa quer ajuda, você vai corrigir se ela errar, porque todo mundo erra, eu erro, você erra, você vai cobrar se ela não entregar. Isso é um acompanhamento, isso não é microgestão, isso não é vigiar, isso não é controlar. Tem uma diferença gritante entre autoridade e autoritarismo. Que aula. Que aula, é verdade. Não, eu concordo plenamente. E eu sou uma pessoa, assim, que eu tive uma virada de chave na minha carreira, porque eu sempre fui muito centralizadora, então, perfeccionista, entender que da melhor forma eu tenho que fazer, porque eu vou dar conta. E quando eu consegui virar essa chave, eu acho que também é um pouco da maturidade, que a gente entende que a gente tem que preparar a nossa cadeira para a gente poder sentar em outra cadeira. Eu acho que foi libertador. E hoje eu fico tão feliz quando eu vejo as minhas atividades sendo executadas melhor do que eu fazia por outras pessoas. Então, eu fico preparando, né, sucessores, e daí eu olho para eles e eu penso assim, caramba, você é melhor do que eu. Você se deu bem melhor no teu comportamento, no teu posicionamento, do que se eu tivesse feito. E isso é muito gratificante. Essa é a beleza de ser líder. Tá aí a maravilha disso. E que construção também enquanto ser humano, né? Porque o trabalho, ele é um sentido de vida. E, Thali, como você faz para passar essa tua autenticidade em relação ao trabalho para as pessoas, para além daquilo que a gente tem como propósitos e valores, mas principalmente enquanto cultura da empresa, no desenvolvimento dos colaboradores? A cultura da Marvel, ela tá muito enraizada em mim, né? Porque, enfim, né? Eu sou filha de um dos fundadores, eu cresci dentro da Marvel, a gente morava no andar de cima da empresa. Eu viajava com meu pai de caminhão, então meu pai foi o primeiro motorista da empresa, a gente viajava dentro da cabine com ele. Então eu vivia, eu respirava a Marvel desde o início, né? E eu acho que a melhor forma da gente conseguir transportar, né, e transferir isso para os colaboradores é pelo exemplo, né? Então, se eu quero um colaborador que busque capacitação, eu ao tempo todo estou buscando capacitação. Se eu quero um colaborador que leia, né, que se interesse, eu sou uma pessoa que leio, que me interesso.
Eu acho que a gente hoje está num posicionamento que a gente serve como um farol, né, para o nosso time. Então, a gente direciona, a gente delega, a gente joga junto, e é o tempo todo mostrando que a gente está no barco junto com ele. Então, o exemplo, o jogar junto, eu sou uma pessoa que eu entendo a minha parte estratégica no negócio, a minha parte que eu tenho que fazer lá entre quatro paredes, mas eu gosto de jogar junto na operação, porque isso também é o que me move, o que me encanta, né? Então, eu sou apaixonada pela operação da Marvel, eu adoro desenvolver os problemas junto com eles e ver que eu consigo, pelo exemplo, mostrar para eles o caminho e depois disso ver eles seguindo sozinhos da melhor forma possível, ou até melhor do que se eu tivesse feito aquele direcionamento. Eu acho que a liderança, por exemplo, é o que melhor funciona para mim, para o meu caso, e é uma forma aí de transportar um pouco da nossa cultura e o jeitinho que a gente fez dar certo por 50 anos, né? E que a gente entende que esses valores, né? Esse cuidado com as pessoas, esse amor de dono, eu tô aqui à disposição, seja para catar um lixo no chão, até tomar uma decisão que vai mudar o rumo da empresa. Eu acho que essa é a melhor forma de eles te assistirem e falar, não, se ela está seguindo por aqui, eu estou junto com ela. Então, você conseguir mostrar para o time que tá todo mundo junto pela mesma missão e, ao mesmo tempo, você tá com eles, então o todo tá pela missão e você tá por eles, eu acho que é muito importante e eu acho que também isso cria uma relação de muita confiança. Muito bem. E, Érica, eu tô aqui ao lado de duas mulheres extremamente consolidadas, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês, porque, além de tudo, vocês, enquanto mulheres, conquistaram um lugar na sociedade que é muito importante. O que você diria para alguém que está crescendo, se consolidando no mercado e que quer crescer, se desenvolver, para minimamente alcançar um lugar que é semelhante ao de vocês? Uma dica que fortaleça nela os valores que ela tem para ela crescer e se desenvolver. A primeira coisa, a gente precisa saber o que a gente quer. E a gente vai mudar. Muita gente pergunta assim para mim, Érica, você planejou estar onde você está? Minha resposta é não. Por que não mesmo? Não aconteceu isso. Não foi assim que aconteceu. Imagina uma pedagoga ia planejar ser diretora nacional da empresa de tecnologia. Isso não existe. A vida, ela te leva para o caminho. Mas enquanto eu estou fazendo uma coisa, meu pai sempre me ensinou uma coisa muito importante. O que você está fazendo, gosta do que tem para hoje. É isso que você tem? Faz isso muito bem feito. E pensa no próximo passo. Qual é, para mim, o grande problema de frustração das pessoas? Elas estão aqui querendo estar lá. Sabe aquela pessoa que fala assim, ela nunca fez uma caminhada de 3 quilômetros, mas ela quer fazer uma maratona? Vai frustrar. Vai frustrar, porque ela nem começou a dar os passos e já quer correr uma maratona. A vida é feita de passos. Ela é feita de passos. A vida é uma maratona, não é corrida de 100 metros. Então, o que você precisa fazer? Primeiro o que você tem hoje? O que você conquistou hoje? Faz bem feito. Porque se você não faz bem feito o que você tem hoje, te tira o futuro. É o presente que te leva para o futuro. Um presente ruim te tira o futuro. Então, se você não tem zelo com aquilo que você construiu agora, você não vai ter zelo nunca, porque é daquele tipo de pessoa que nada basta. Eu comprei um carro X, acabou de comprar, sentou no carro, mas o que eu queria era o Y. Aí compra o Y, aí quer o Z. Então ela nunca está satisfeita. Então a primeira coisa é aprender a dar valor ao que se tem. Aprender a ser uma pessoa grata. O que eu tenho aqui? É isso que eu tenho? Tá bom. Onde eu enxergo o valor nisso aqui para fazer muito bem feito? Você está fazendo muito bem feito, vai te dar uma coisa chamada autoestima. Que isso para mim é a maior droga que uma pessoa pode ter na vida dela, porque dá endorfina no seu sangue. Aquilo, quando eu faço alguma coisa bem feita, eu sou notado, porque eu fico diferente dos outros. O brasileiro não gosta dessa palavra ordinária, medíocre, mas é o que a maioria das pessoas são. E eu já fui muito vezes, porque ninguém é nada, todo mundo está. Se você faz a média, se você faz o que te pede, o que a média faz, você é o quê? Medíocre. O que é uma pessoa ordinária? Que faz a ordem. Aquilo que se pede. E tá tudo bem, gente, é assim mesmo. Aí, agora, quando você começa a gostar muito do que você está fazendo, você sai da mediocridade. Você sai do ordinário, você passa a ser o extraordinário. Aí as pessoas te notam. Quando as pessoas te notam, você começa a entender que você pode mais.
Aí você começa a sonhar. Aí você pensa no próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu estou aqui e eu quero vir para cá. Pensei, porque tem uma frase que eu acho sensacional. Se você não sabe para onde você quer chegar, nem Deus pode te ajudar. Você não sabe como é que Ele te ajuda. Ele não tem como te ajudar. Então, primeiro é fazer muito bem feito o que você tem e aprender a ser grato. Está fazendo muito bem feito o que você tem? Qual o próximo passo? Você tem que saber para você lutar. Entendi que eu quero chegar aqui. O que eu preciso de skill técnico e comportamental para chegar aqui? O brasileiro, ele gasta muito dinheiro com coisas e pouco dinheiro em conhecimento. Esse tá o grande erro do brasileiro. Eu quero trabalhar nessa empresa. Você tem inglês? Não. Mas se você vai olhar, ele gasta muito dinheiro comendo pizza, tomando chopp, comprando tênis, mas ele não gasta fazendo um curso de língua. Eu quero ser líder. Tá bom, você tem algum curso? Não. E ele acha que a empresa tem que pegar ele como amador, colocar ele num posto de liderança, sendo que ele nunca fez um curso, ele não tem uma formação, ele não entende o que é aquilo. E aí ele vai fazer o quê? Das pessoas ratinho de laboratório? Tentativa e erro com o ser humano? Você precisa investir. Aí eles ficam, não, a empresa tem que investir em mim. Não, a empresa não tem que nada. A empresa não tem que nada. Se você não é capaz de pegar o seu próprio dinheiro e investir em você, por que o outro tem que fazer isso com você? Não faz o menor sentido. Você não se dá valor. Você não está querendo investir em você. Por que a empresa deveria fazer isso? Quando eu quero chegar a algum lugar, eu preciso começar a investir em mim para que eu esteja preparado para estar naquele lugar. A empresa, ela enxerga que ela tem que te promover quando você já está maior que a sua cadeira. Ela fala, eita, eu vou perder ele. Ele já faz mais do que ele deveria. Então, primeira, faz muito bem feito o que você tem. Segunda, saiba para onde você quer ir. Terceira, invista em conhecimento. Eu sou uma educadora. Só o conhecimento transforma. É impressionante o poder da educação. Ela transforma as pessoas. Então, primeiro, aquela frase, a ignorância é uma dádiva, é horrível. Isso são de pessoas que querem controlar pessoas. Porque quanto mais ignorante a população é, mais fácil de ser manipulada ela é. Muito mais fácil de ser manipulada. Então, é uma dádiva para quem está no poder. Aí, realmente, é uma dádiva. Mas para quem quer alguma coisa na vida, é horrível. Você não vai evoluir, você não vai ter skill técnico nem comportamental para isso. Então, eu investi em mim. Quando você investe em você, agora tem muita gente que estuda muito, a gente chama de obeso intelectual. A pessoa estuda muito, mas não pratica nada. Não adianta nada. Conhecimento retido é desperdício. O conhecimento você precisa deixar ele te transformar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Não vai ter mudança. A sua vida não muda se você não mudar. Então eu peguei, estudei, investi, adquiri conhecimento. Não adianta ficar só aqui. Eu preciso praticar o que eu aprendi. Quando você pratica, você monetiza. Porque eu agora investi tanto tecnicamente quanto comportamentalmente naquilo que eu quero. Eu começo a desempenhar melhor porque eu estou empregando. A empresa e o mercado começam a ver que eu sou um profissional diferente. Ninguém é insubstituível, mas tem pessoas que são difíceis de substituir. Aí a empresa olha e fala, esse eu não posso perder. Esse eu não posso perder. E ela vai trabalhar para te reter. Eu nunca precisei na minha vida, eu tenho mais de 750 mil seguidores, todos os meus chefes estão ali, pedir um aumento na minha vida. Nunca foi necessário fazer isso. Foi fruto dos meus conhecimentos, dos meus estudos e da aplicação deles. Porque a empresa olha e fala, nossa, é muito diferente dos outros. Você sai do ordinário, você vai para o extraordinário. Quando você vai, você é promovido. E aí depois, quando você é promovido, você tem que continuar se atualizando. Porque liderança muda, porque a técnica muda, porque o mundo muda, porque a tecnologia muda, porque os processos mudam. A gente só para de aprender morto. E se você parou de aprender, você morreu em vida. Não adianta nada. Então é fazer bem feito o que você se propôs a fazer, para você sair do ordinário, entender para onde você quer ir, investir em conhecimento para que você esteja preparado para esse posto, emprega o seu conhecimento antes de estar lá. Muita gente fala assim para mim, mas eu já faço o papel de líder, eu não sou. Ótimo, é isso mesmo. Agora todo mundo vai enxergar que você já é.
Daqui a pouco chega a posição. Faça, exerça o papel qual você um dia deseja ter, esse papel uma hora chega. Perfeito. Que lindo. Lindo, Nossa, não, incrível, né? Eu tô aqui emocionada de ver tanta coisa bonita. E Thali, já que a gente tem falado aqui de pessoas extraordinárias, qual que é a característica que você acha que é mais essencial numa pessoa, num líder, numa pessoa que você acredita ser extraordinária? Eu acho que é a questão do direcionamento, né? A principal característica hoje, eu sempre falo, o líder, ele tem que ser aquele farol para mostrar o caminho, mostrar o trilho para sua equipe e fazer um papel meio de vassoura também, né? Então, o meu trabalho todo dia é limpar o caminho, direcionar e limpar o caminho para que o meu time avance o mais rápido possível. Então, o que vocês precisam? Sistema? O que vocês precisam? Ferramentas? O que você precisa? Um caminhão melhor? O que você precisa para executar o nosso combinado da melhor forma possível? Eu preciso te mandar para um destino. A gente faz destinos difíceis, né? A gente faz Amazonas, a gente faz Deserto do Atacama, a gente faz Punta Arenas. Então, o que eu preciso disponibilizar para os nossos motoristas para que eles executam esse trabalho da melhor forma possível? Então, se eu preciso comprar um caminhão diferente, com mais potência, com ar-condicionado, enfim, qualquer estrutura que ele precisa ter na estrada, seja de manutenção, seja de ponto de apoio, esse é o meu papel, para que a gente consiga alinhar e ele execute o transporte de cargas da melhor forma possível. Porque o objetivo, né, nosso é atender bem o cliente. Porque o cliente, ele tem que ter o seu centro do nosso negócio. Ele é extremamente importante, ele que paga nossas contas. Então, eu preciso garantir que todo o meu time tenha todas as ferramentas, as habilidades para que execute o trabalho deles da melhor forma possível. Então, além do direcionamento, que eu acho que é a principal característica do líder hoje, né, conseguir demonstrar, mostrar aonde a gente quer chegar, é a questão de estar disposto a varrer o chão para que aquele colaborador consiga correr, avançar rápido nas atividades e nos objetivos que ele tem na função dele dentro da empresa. Muito bem. Érica, hoje o nosso tema mais atual e comentado são os riscos psicossociais e a saúde mental no trabalho. O que você tem a falar sobre esse tema? Quais que são as suas visões sobre? Bom, aí a Mari tocou nas duas coisas principais que dão para as pessoas a ausência da saúde mental, né? Primeiro que não existe condição ideal para fazer nada neste mundo. Nunca vai existir. Nenhuma empresa é perfeita, nenhum matrimônio é perfeito, nenhuma família é perfeita. Nenhum colaborador nunca vai conseguir uma condição ideal para fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que precisa ser feito é alinhamento de expectativas. O maior sofrimento entre as relações é quando eu tenho uma expectativa X e a empresa ou o meu cônjuge entrega uma expectativa Y. Quando rompe as expectativas, vai ser ruim. Vai ser ruim. Então, a primeira coisa é ser autêntico e verdadeiro. Tem muita empresa querendo lacrar, prometendo 1 milhão de coisas porque hoje é moda. Aí ela atrai as pessoas com isso, na esperança que isso vai acontecer. Quando isso não acontece, as pessoas adoecem. Porque elas foram por isso, porque elas acreditaram nisso. Então eu acho que pactos autênticos, não queira ser quem você não consegue ser. Cultura, não existe cultura certa e errada, existe cultura necessária. Qual é a cultura necessária para essa empresa? Qual é o perfil do caminhoneiro? Qual é o perfil? O que você precisa? Porque para toda panela tem sua tampa. Não adianta você pegar a pessoa X para trabalhar na empresa Y. Não vai dar fit cultural, os dois vão sofrer. Você não coloca quadrado dentro de círculo. Para colocar um quadrado dentro de círculo, você vai alejar a pessoa. E aí vai dar burnout. Não é maldade de nenhuma das partes. É que é um namoro errado. É um namoro errado. Então, a primeira coisa, a empresa precisa ser autêntica. Tem que parar de modismo. Tem que parar de encarar modismo, ondinha. O que você precisa para fazer o que você se propôs a fazer? Essa é a primeira coisa. Qual é a real cultura da empresa? Não a que você está colocando no quadro. Não a que você conta para o mercado para atrair cliente e acionista. Não. A real. Qual é a real? O que você consegue fazer?
Até onde você consegue melhorar? Pronto, essa é a primeira coisa. Aquela frase linda, o combinado não sai caro. Uma vez as pessoas combinaram, o funcionário entrou sabendo onde ele está entrando. Hoje esse é um dos grandes problemas. A entrevista são 2 mentirosos. A empresa vendendo que não vai dar e o funcionário vendendo que ele não é. É óbvio que essa relação vai dar ruim. Você gosta disso? Amo tudo, faço tudo, sou sensacional. E eu também vou te entregar tudo, sou sensacional. Nenhum dos dois é sensacional. Eu brinco que uma entrevista de emprego tinha que começar assim. Tudo que você não suporta, eu vou contar tudo que eu não suporto. Porque as relações dão certo quando você tem tolerância ao defeito do outro. Casamento não dura muito tempo pela parte boa. Ele dura muito tempo se você tolera o defeito com quem você está casando. É por isso que ele dura. Ele dura, a empresa dura se você tolera os defeitos, porque esta empresa tem defeito. Eu, como colaborador, aguento os defeitos dela? Porque tem. Então, o primeiro pacto que eu acho que tinha que ser feito é, deixa eu te contar, isso aqui tudo é o que a gente tem de bom, mas isso aqui é o que tem de ruim. Passa perrengue, tô inventando. A estrada são esburacada, tem risco disso, isso aqui, isso é ruim. Esse é ruim. Esse aqui é tudo de bom. Você leva a alimentação do ponto A para o ponto B, você conhece destinos novos, essa é a remuneração, isso aqui é tudo de bom. Esse é o combo, porque tudo tem ônus e bônus. Esse combo para você é confortável? Então pronto, olha que combinado lindo. Estamos combinados. A primeira coisa é que os combinados brasileiros, eles são falsos, de ambas as partes. A segunda coisa é direcionamento. Líder desorganizado, ele causa o caos. Ele faz as pessoas fazerem muitas coisas que não são necessárias serem feitas. Ele não é planejado, o que faz é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Isso cansa as pessoas. Então, ter direcionamento, organização, método, entrega qualidade de vida. É que as pessoas hoje acham que qualidade de vida é pintar a empresa e colocar um totó e dar bombom sonho de valsa. Se fosse isso, gente, era muito fácil. É óbvio que não é isso. Passa por processos, passa por procedimento, passa por liderança treinada, passa por método. Então, um ambiente organizado, deixa a sua casa um caos, para você ver como que seus filhos vão ficar desorientados. As pessoas desorientam. Ambiente bagunçado, não tem segurança psicológica. É impossível, impossível. E a terceira coisa que eu vejo muito é toda essa parte das relações mesmo. Né? As relações que eu tenho a gente vai trabalhar muito tempo, muita hora, a gente vai passar mais de 40 horas trabalhando. Gente, dá para ser legal. Eu sempre brinquei com as pessoas, work hard, play hard. Vamos fazer as duas coisas. Vamos trabalhar, mas vamos divertir, vamos fazer uma piadinha, vamos brincar, vamos rir. Porque a vida tá aí para ser vivida. Não precisa ser carrancudo. Não precisa. E para isso, as pessoas têm que criar uma certa intimidade ao ponto de entender que líder, não é porque ele é líder que ele não vai falhar. Ele vai falhar. Ele vai se irritar. Ele é um ser humano. E na hora que ele fizer isso, que as pessoas tenham intimidade e falar, olha, eu não gostei do que você fez comigo, não. Para que ele melhore. Eu aprendi muito mais com os meus funcionários do que com meus líderes. Porque eles eram autênticos, porque eles falavam para mim o que eles pensavam. E aí eles me deram uma grande chance de melhorar, como ser humano mesmo. E também, do outro lado, o líder poder falar que as pessoas erram, porque elas erram, né, gente? Sem melindre. Quando a gente terroriza o erro, o que acontece com isso? Quando você vai falar do erro do outro, para ele, você está expondo ele. Então ele fica chateado. Ele fica ofendido. Isso também dá insegurança psicológica. O que a gente tem que desmistificar isso. Tá bom, gente, todo mundo erra. Vocês vão ser chamados a atenção. Eu erro, podem me chamar a atenção. Olha o clima ficando mais leve. E quando eu te chamar a atenção, não quer dizer que você é horrível, quer dizer que você errou. Olha que coisa. É deixar essa coisa do brasileiro que tem tanto melindre, o melindre demais dá insegurança psicológica. Porque tudo que você vai fazer com o outro, ele vai se irritar. Ele vai ficar ofendido. E ele sofre mesmo. Ele sofre mesmo. Então, se os combinados forem bons, se você conseguir dar uma estrutura mínima necessária, com direcionamentos claros, porque empresa
que pede um impossível, isso dá burnout. Eu tô te pedindo para fazer algo que é impossível de ser feito e não te dou estrutura nenhuma, não tem condição. Então, faça combinado claro, dê uma estrutura compatível com os objetivos que você está dando, tenha líderes preparados e organizados e tenha intimidade, se divirta, work hard, play hard. Se o ambiente for assim, tem segurança psicológica. Segurança psicológica não é passar a mão na cabeça não, gente. Dá trabalho da segurança psicológica. Não é mimar, deixar o colaborador, não é ser líder bonzinho. Não, eu estou dando segurança psicológica, todo mundo pode fazer o que quiser. Isso é desordem, isso é barbárie. Isso não é segurança psicológica. É assim que você educa seus filhos, deixando ele fazer tudo que ele quer? Não, você não está dando segurança psicológica não, você está criando um adulto inseguro. Se há desordem, não há segurança. A nossa bandeira já diz isso, ordem e progresso. Não existe progresso sem ordem. Segurança psicológica dá trabalho. Não é bombom, não é líder bonzinho, não é totó. Eu acho que esse esclarecimento do escopo do trabalho do colaborador é extremamente importante. Hoje eu vejo que muita gente está trabalhando e reclamando do escopo do trabalho dele. Mas é isso que a gente combinou, é esse o alinhamento. Na Marvel, a gente transporta fretes de longuíssima distância. O motorista vai ficar dias e dias dentro do caminhão fazendo viagens. Então, aquele motorista que quer tá toda noite em casa, quer estar todo final de semana, ele não serve para o nosso modelo de trabalho, ele não se encaixa no nosso modelo de trabalho. Então, o que eu vejo? Eu tô aqui, tô fazendo uma reclamação do principal escopo do negócio, do porquê você foi contratado. Mas eu queria estar todo dia em casa. Tudo bem, claro, é um direito seu. Então, você tem que buscar uma empresa que te disponibilize esse modelo de trabalho. Agora, entrar na Marvel pensando que eu vou estar sempre perto de casa, todo final de semana, não é o escopo do nosso trabalho. Então, acho que isso tem que deixar muito claro. Qual que é o meu escopo? Eu vou fazer longuíssima distância, eu vou rodar 5, 6, 7, 8 mil quilômetros por mês, eu vou estar longe da minha família, vai ter clientes que minha esposa, se viaja comigo, não vai poder entrar, vou ter que deixar ela num hotel, vai ter situações onde eu cheguei numa aduana, a aduana às vezes não tem toda a estrutura, não é tão organizada, mas a Marvel consegue interferir nisso, a Marvel consegue resolver um processo que é um órgão federal que tem que assinar? A gente não consegue. Só que isso faz parte do escopo do nosso trabalho. Então, hoje, quando eu vejo essas reclamações, que elas interferem no principal objetivo do teu trabalho, eu penso, putz, a gente errou na contratação. Será que a gente não foi claro? Ou eu errei em mostrar como vai ser o teu trabalho, ou você não foi sincero quando aceitou as condições para vir trabalhar junto com a gente. Então, é importante ter isso, uma clareza essencial nesse momento. Eu acho que a gente tem que se despir na hora da contratação e falar assim, a Marvel é assim, é longuíssima distância, você não vai estar com a tua família todos os dias, tem clientes que deixam você viajar com a família, tem clientes que não deixam você viajar com a família, a gente faz destinos difíceis, ou um lugar que é muito frio, ou um lugar que é muito quente. Tá disposto? É isso que você quer? Esse é o nosso combinado? Eu acho que daí esse alinhamento faz o time desandar e ninguém ficar frustrado. Porque dificuldade vai ter. Logística é difícil pra caramba. Pra caramba. Então, assim, tu quer isso? Tu quer trabalhar num lugar que é difícil pra caramba? Então, vamos junto, vamos trabalhar aqui. O que tiver no meu alcance, eu vou fazer pra você, andar e conseguir desenvolver esse escopo da melhor forma possível. Aí ninguém perde tempo. Érica, para finalizar, gostaria que você, enquanto educadora, enquanto líder, passasse uma mensagem para os nossos colaboradores, para os nossos motoristas que estão lá fora, para que eles também vejam neles aquilo que eles querem desenvolver para o crescimento deles. Primeiro que eu acho que o trabalho de vocês é a coisa mais linda, né? Se vocês pararem, o Brasil para, né? Esse é o grande fato. Vocês transportam, vocês levam alimento, não é fácil, mas eu costumo dizer que tudo que é fácil é ruim, tudo que é difícil é bom, né? Comer bolo de chocolate todo dia é fácil, mas vai tornar a sua vida mais difícil, né? Você se alimentar saudável é difícil, né? Porque o alface não é tão gostoso quanto a picanha gordurosa, mas vai deixar a sua saúde melhor. As coisas que são difíceis são as mais nobres, você não tenha dúvida disso. É muito nobre o trabalho que vocês fazem, eu sinto muito orgulho, eu necessito de vocês e eu agradeço por vocês existirem.
Obrigada, Érica, de coração. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada, Thalita. Foi uma honra estar aqui com vocês e gostei muito das reflexões que vocês trouxeram. Para além de gestão de pessoas, acho que falamos muito sobre o que é ser humano. O que é ser humano num cargo, o que é ser humano ocupando uma função que também desafia o cuidado com as pessoas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Júlia.